Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui nós comentamos sobre teologia. O nosso foco aqui é o estudo da palavra de Deus, tá? Aprendendo cada dia mais, vamos analisando os textos e procurando entender o que aquele texto realmente quer dizer. No quadro de hoje, nós estamos analisando textos difíceis da Bíblia, passagens que as pessoas têm alguma dúvida, porque às vezes a informação não é tão clara assim e pode gerar alguma dificuldade para a interpretação. Alguns nós vamos achar uma possível interpretação, alguns nós vamos achar várias interpretações que podem responder aquela questão e alguns nós não vamos ter uma resposta definitiva, e se isso acontecer, nós vamos ser honestos para poder admitir isso aí, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos analisar uma fala de Paulo para a igreja de Corinto, que é quando Paulo manda que as mulheres fiquem caladas na igreja. O texto lá em 1 Coríntios 14, versículos 33 e 34. Vamos analisar esse texto hoje. Antes eu quero pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, deixa o seu like para poder estar ajudando o vídeo e compartilhe com outras pessoas que você sabe que gosta, que consome esse tipo de conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Por que Paulo mandou as mulheres ficarem caladas na igreja? O texto base vai estar em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 33 e 34. Vamos ler aqui. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Bom, parece que Paulo está mandando as mulheres ficarem caladas, as mulheres estarem submissas na igreja e não abrir a boca, e o culto seria algo extremamente machista, extremamente levado pelo público masculino. Será que é isso que Paulo mesmo quis dizer? Para a gente poder analisar isso aqui, nós temos que ir olhando por partes e analisando o contexto, tá, daquele momento ali. Então, por que Paulo disse para as mulheres ficarem caladas na igreja? Essa é uma das passagens mais desafiadoras da Bíblia, né? Que ela é frequentemente usada para debates sobre o papel das mulheres na igreja. Mas para entender essa declaração, é essencial explorar o contexto cultural, histórico de Corinto e o intento teológico de Paulo. Para a gente poder entender bem, nós vamos explorar 3 perguntas fundamentais. E eu acredito que no final dessas perguntas você já vai conseguir ter entendido o que Paulo quis dizer. Primeiro nós vamos ver o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Depois nós veremos quem eram essas mulheres, tá? E por que Paulo fez essa declaração. E por último, o que essa passagem nos ensina para os dias de hoje, tá certo? Então vamos começar analisando o contexto cultural e histórico daquela época. A cidade de Corinto era um dos maiores centros comerciais e culturais do mundo greco-romano. Ela era conhecida por sua diversidade cultural, riqueza e principalmente por sua imoralidade sexual. Viu que eu grifei isso aqui, tá? Um dos aspectos mais marcantes da cidade era a presença do templo de Afrodite, onde milhares de prostitutas cultuais exerciam os seus ritos religiosos. Então, a cidade de Corinto ela era uma cidade portuária, onde o comércio ali era muito grande. Você tinha um fluxo muito grande de pessoas, de várias religiões, de várias partes do mundo participando ali. E lá no alto da cidade você tinha um templo dedicado à deusa Afrodite. E dentro desse templo você tinha algumas mulheres, algumas sacerdotisas desse templo, que eram chamadas de prostitutas cultuais. Quem eram essas mulheres? As mulheres no templo participavam de cultos que envolviam
práticas de orgia, prostituição como forma de adoração. Essas práticas não apenas normalizavam a promiscuidade, mas também eram vistas como parte da espiritualidade grega. Então, essas mulheres, o que elas faziam? Elas tinham relação sexual com homens, visitantes, outros homens daquela região, em troca de adoração e oferta voluntária para a deusa Afrodite. Então, quando elas tinham essas relações sexuais com esses homens ofertavam dinheiro para o templo. Tá? Esse dinheiro era ofertado como forma de adoração à deusa. Como essa cidade, esse templo ficava lá no alto, as prostitutas, o que elas faziam? Elas desciam lá do morro, lá do templo de Afrodite, e se espalhavam por toda a cidade de Corinto. Para quê? Para conseguir clientes, vamos dizer assim, para suprir as necessidades financeiras do templo de Afrodite. Elas faziam isso no intuito de estar fazendo na cabeça delas uma adoração. Então, olha a dificuldade que a igreja de Corinto tinha. Corinto, você tinha uma cidade que a prostituição era muito grande, orgias, de toda a forma que você possa imaginar, mas isso era embasado na religião da época, na religião grega. Logo, eles não entendiam que eles estavam cometendo pecado, mas toda aquela orgia, todo aquele movimento, no entendimento deles, era uma adoração a Deus Afrodite. Essas mulheres, elas entravam num certo tipo de transe, né, quando elas estavam ali junto com os homens, para chamar atenção, para realizar a sua adoração, e tudo isso prendia a atenção de todo mundo. Então, se você tinha um local fechado, chegava uma prostituta cultual e essa prostituta entrava em transe, por exemplo, ela parava tudo que estava acontecendo. Por quê? Porque todo mundo tinha que parar, ou todo mundo automaticamente parava, porque a atenção voltava para aquela mulher. A atenção daquele local, daquele evento, daquela situação voltava para ali e se acabava tudo ao redor. Então, se você tinha uma mesa, só para você entender melhor, e estavam as pessoas conversando, discutindo algum tipo de assunto, quando aquelas mulheres chegavam, automaticamente aquele assunto tinha que parar, porque todo mundo prestava atenção. Elas chamavam a atenção de todo mundo ali. Tá certo? Quais eram as implicações que isso tinha para a igreja? Corinto era uma cidade de nova evangelização e muitos dos primeiros convertidos vieram desse contexto cultural e religioso. Tá? Então isso gerava desafios específicos para aquela cidade. Algumas mulheres, possivelmente recém-convertidas, traziam elementos de suas antigas práticas para dentro do culto cristão. Outras podem ter assumido uma postura de questionamento público e tumultuado o culto, refletindo na desordem do contexto local. Ou seja, quando Paulo chega ali evangelizando, a maioria ou muitas daquelas mulheres que aceitavam a Jesus ali eram mulheres que estavam vindo desse contexto. Eram mulheres que estavam vindo dessa fé, de uma prostituição cultural. Então isso era muito perigoso, por quê? Porque a forma como elas entendiam a adoração poderia impactar em quê? Na ordem do culto cristão. Porque quando você aceita Jesus, não acontece uma lavagem cerebral em você, não é isso? Quando você aceita Jesus, o que vai acontecer é que você abriu o seu coração para Jesus entrar e fazer dele morada. Mas você ainda tem o mesmo pensamento, que precisa agora, a partir do momento que você aceitou Jesus, ser moldado. O seu caráter vai sendo transformado de acordo com o quê? Com as disciplinas, com as doutrinas que você vai ter na igreja. Mas até então, quando você aceita Jesus, a forma de você adorar Ele vai ser muito embasada nos rituais ou na forma que você tem como referência passada. Né? Ah, minha mãe era da igreja fulano de tal. Minha mãe, ela adorava assim. Minha mãe orava desse jeito. Não é isso?
Então, quando aquelas mulheres vieram daquele contexto, o de se esperar era o quê? Que no momento da adoração, que elas fossem prestar a sua adoração a Deus, naquele momento elas fossem adorar a Deus da forma como elas aprenderam adorando a Afrodite. E isso ia levar o quê? A prostituição, promiscuidade e desordem dentro do culto. Tá? Outras poderiam estar ali o quê? Argumentando, perguntando, questionando coisas em momento indevido, que não era o momento oportuno, porque vieram desse contexto. Além disso, você ainda tinha o perigo de que, durante o culto, você ter não recém-convertidas, mas as próprias prostitutas cultuais que estavam descendo lá de cima do templo de Afrodite, entrarem ali dentro com o intuito de angariarem clientes, de angariarem pessoas para ter relação com elas e levar elas lá para cima do templo. Então, quando Paulo ele vai escrever ali, a ideia de Paulo é que é escrever sobre a ordem no culto, tá? Sobre a ordem, sobre tudo que estava acontecendo em Corinto e como manter a ordem para que a liturgia do culto pudesse ser exercida. Então, 1 Coríntios 14, ele é parte de um discurso maior de Paulo sobre ordem no culto cristão. Se você ler 1 Coríntios desde o capítulo 11, Paulo vai abordar alguns temas sobre ordens. Alguns temas como o uso do véu para as mulheres, a celebração da ceia do Senhor, os dons espirituais e como aplicar esses dons espirituais, tá? Então o problema principal de Corinto aqui estava o quê? Estava na desordem do culto. Então Paulo estava preocupado com a desordem nos cultos. Ao mencionar as mulheres, ele não estava dizendo que todas as mulheres deviam ficar caladas. Mas Paulo estava tratando de uma situação específica da cidade de Corinto. Entende? Paulo jamais, a ideia aqui era que as mulheres ficassem caladas no culto. Mas quando você anda desde o capítulo 11, você vê que Paulo trata de ordem e decência no culto. Olha como começa o versículo 33 do capítulo 14. Pois Deus não é Deus de quê? De desordem, mas ele é Deus de paz. Isso mostra que Paulo ele já inicia sua fala mostrando qual que é o intento, que é falar sobre a desordem. E naquela localidade, naquela cidade, para que houvesse paz, para que houvesse ordem durante o culto, Paulo então orienta que as mulheres ficarem caladas para evitar que mulheres vindo desse contexto que eu expliquei para você começassem a tirar a ordem dentro do culto ali na igreja de Corinto. Algumas mulheres estavam falando provavelmente fora de hora, possivelmente fazendo perguntas ou interrompendo quem estava pregando. Então, em vez de contribuir para a edificação da igreja, esses atos causavam o quê? Distrações. E a ideia de Paulo era acabar com esse tipo de distração. Paulo ele fala que isso era de acordo com a lei, né? Então Paulo menciona que as mulheres deveriam estar em submissão, como também diz a lei. Essa é uma referência aos princípios de ordem e respeito estabelecidos na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, onde o homem e a mulher têm papéis complementares, né? Então, em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, fala que Deus cria a mulher como auxiliadora, e não auxiliadora no sentido de faxineira, auxiliadora no sentido de ajudante, mas aquela que estaria lado a lado do homem, um auxiliando o outro, tá bom? Um ajudando o outro, não um trazendo a desordem para que o outro pudesse imperar, tá certo? Então, como que eu vou entender essa passagem hoje? Primeiro ponto, não é proibição geral, né? Paulo não proibiu geral. Você tem embasamento? Sim. Paulo não está dizendo que as mulheres não podem falar ou exercer dons espirituais, pois
Olha aqui, ele permite que as mulheres profetizem e orem em público. Você vai ver isso em 1 Coríntios 11, 5. Ele reconhece o papel de muitas mulheres, como Priscila, Júnias, Febe, na igreja. Isso está lá em Romanos, no início de Romanos, capítulo 16. Lá no início de Romanos, capítulo 16, você vai ver Paulo tratando sobre essa situação. Logo, se Paulo ele fosse contra as mulheres falarem na igreja, como lá em Romanos, por exemplo, ele manda saudar Priscila e Áquila, porque tinha uma igreja montada dentro da casa de Priscila, para vocês terem uma ideia, tá bom? O ponto geral, o ponto principal aqui, então, dessa fala de Paulo, não é silenciar as mulheres, mas é garantir que o culto seja feito com reverência e edificação para todos. Lá no versículo 40 desse mesmo capítulo 14, Paulo escreve assim: tudo, porém, seja feito com o quê? Com decência e ordem. Tá? O foco é evitar confusão e manter a centralidade na palavra de Deus e no culto. Tá certo? Paulo não está lidando com uma questão. Paulo, no caso aqui, ele está lidando com uma questão cultural específica de Corinto, onde as mulheres recém-convertidas poderiam estar trazendo confusão para o culto. A ordem, a reverência e o respeito no culto são princípios atemporais, tá bom? São princípios atemporais. Eu espero que você tenha entendido. Ele é um texto um pouco complicado, mas se você analisar com esse contexto que eu passei para você, você vai conseguir entender direitinho, tá bom? Se você tiver dúvida, volta ao vídeo, assiste novamente. Se você conhece amigos que têm esse tipo de dúvida, compartilha com ele, estudantes da Palavra de Deus, pessoas também assim, porque que pode ser uma boa ferramenta e um bom material para ele também. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.